Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB Diálogos Interdisciplinares. Neste quarto episódio de Narrativas do Antropoceno, vamos começar a falar sobre caça de aves e sobre um fato que chocou todo o país nos idos de 1984, a famigerada passarinhada do Embu, uma churrascada de confraternização política numa cidade da região da Grande São Paulo, em que foram mortos de 2 a 3 mil pássaros. Esse fato chocante constituiu um marco na história do movimento ambientalista brasileiro. A atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, ao lado do antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e da Polícia Florestal e de Mananciais, resultou na condenação dos responsáveis por essa mortandade absurda, conforme acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apelação civil número 70.391-1 da 5ª Câmara do TJ de São Paulo. A realização do episódio de hoje, nós contamos com a participação direta da zootecnista Lígia Cristina Purvin de Figueiredo, do advogado e ex-presidente da Sociedade Ecológica Amigos do Embu, Dorival de Menezes, e do professor de Direito Ambiental e Procurador de Justiça aposentado Edson Milaré, e também de Isabela Magalhães Calia, doutoranda do Departamento de Italianística da FEFELESH USP e especialista em estudos sobre alimentação. Tem muita coisa interessante para se falar aqui hoje, mas a gente não quer que os episódios de Narrativas do Antropoceno tenham duração superior a 1 hora. Por isso, o programa desta vez vai ser dividido em 2 episódios. O primeiro, que vai ser transmitido hoje, e o segundo na semana que vem. Hoje nós vamos dar continuidade ao debate sobre a relação entre a fauna, o direito, a literatura e a música. No episódio anterior, a ênfase foi para a proteção das baleias. Desta vez, o tema são as aves em geral e o foco específico é em torno de um fato histórico que ficou conhecido como a passarinhada do Embu. A palavra passarinhada vem, é claro, de passarinho. Então é bom a gente entender um pouco a diferença entre ave e pássaro. Quando a gente vai ao restaurante, a gente pode até pedir um frango a passarinho, mas a gente tem certeza que galinha não é passarinho, é uma ave. Por outro lado, pardal, sabiá, beija-flor, todos são passarinhos, com certeza. Aí a gente pensa, ave que voa é pássaro, mas então se lembra da música Carcará, que com certeza não é exatamente o que a gente imagina ser um passarinho. Imagina só um passarinho que pega, mata e come, só se forem os do filme Os Pássaros, de Hitchcock. E maritaca? Bom, maritaca é pequena, tem asas, voa e não pega, mata e come. Maritaca é passarinho? Para esclarecer essa confusão, eu consultei uma zootecnista, por sinal minha irmã, Lígia Cristina Purvin de Figueiredo, graduada pela Faculdade de Veterinária e Zootecnia da USP, que me passou esta explicação. Todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. Todas as aves botam ovos, são ovíparas. Exemplos das aves são araras, urubu, ema, pavão, pinguim e beija-flor. Beija-flor é considerada a menor ave do mundo. Pássaros são uma ordem do grupo de aves, chamadas passeriformes. 60% das aves são da ordem passeriforme. Nem toda ave é canora, mas todos os pássaros são. Eles possuem 3 dedos voltados para frente e um para trás, que é essencial para pouso, para segurar nos galhos. O que podemos chamar de pássaro, passarinho, são todas as aves que têm o canto, o sabiá, o canário. O carcará é uma ave da família Faconidae, não é um pássaro. É uma ave tipicamente brasileira, já foi conhecida como a águia brasileira. Ela se alimenta de insetos, anfíbios e roedores. Já as maritacas, periquitos, araras, papagaios são da ordem Psittaciforme. Possuem as mesmas características entre elas, como o bico curvo, bem resistente, a cabeça larga e os pés mais curtos.
Então, para chamar de passarinho, vemos que somente as aves da ordem passeriforme, que são todos esses que cantam e alegram os nossos dias. A escolha do tema desse episódio, além das evocações poéticas que a imagem de aves pode trazer, se deve a um motivo de ordem histórica. É que a morte de milhares de pássaros na famigerada passarinhada do Imbu desencadeou uma série de eventos na área jurídica em São Paulo. A Lei 6938 de 81, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, dispõe, em seu artigo 14, parágrafo 1º, que o Ministério Público da União e dos Estados tem legitimidade para propor a ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. O Ministério Público do Estado de São Paulo, valendo-se dessa previsão legal, numa época em que ainda não existia nem mesmo a Lei de Ação Civil Pública, assumiu a defesa do meio ambiente e saiu em busca da responsabilização civil e penal dos promotores dessa passarinhada do Imbu. Mas antes de entrar nessa história, a gente vai falar de outras questões que envolvem a defesa das aves no direito e na literatura, começando por uma passagem do livro Marcovaldo ou As Estações na Cidade, de Ítalo Calvino. Já sabemos que caçar é o ato de perseguir, surpreender ou atrair animais silvestres a fim de apanhá-los vivos ou mortos. A Lei 5.197 de 67, em seu artigo 10, letra A, proíbe a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes da fauna com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou armadilhas que maltratem a caça. Esse texto já vinha do Código de Caça de 1939 e por um bom tempo eu achei que essa referência à caça com visgos, isto é, com um tipo de cola muito forte e grudenta, não passava de um anacronismo, uma coisa tão fora de propósito quanto o Instituto do Dote no Direito Civil do Velho Código de 1917. No livro Marcovaldo, ou As Estações na Cidade, o escritor italiano Ítalo Calvino conta as desventuras de um simpático personagem que não desiste de procurar, no meio ambiente urbano, resquícios do que havia na antiga Itália rural. Pobre e com mulher e filhos para amparar, Marcovaldo, uma espécie de Carlitos italiano, está sempre à procura de uma forma digna para trazer comida para casa. A referência à proibição do uso de visgo para a caça na Lei de Proteção da Fauna de 1967 nos faz lembrar do capítulo intitulado O Pombo Municipal nesse livro de Calvino. O prédio em que Marcovaldo morava tinha um terraço em cima, com arames onde se estendia a roupa. Marcovaldo subiu até lá com 3 de seus filhos, com uma vasilha de visgo, um pincel e um saco de milho. Enquanto as crianças espalhavam grãos de milho por todos os lados, ele pincelava com visgo os parapeitos, os arames, os caixilhos das cumieiras. Colocou tanto que por pouco Filipeto, brincando, não ficou grudado também. Naquela noite, Marcovaldo sonhou com o telhado coberto de narcejas se debatendo cheias de visgo. Sua mulher Domitila, mais voraz e preguiçosa, sonhou com patos já assados, pousados nas cumieiras. A filha Isolina, romântica, sonhava com colibris para enfeitar o chapéu. Miquelino sonhou encontrar uma cegonha. Não vou contar o desfecho desse plano de Marcovaldo para driblar a miséria e trazer comida para a mesa. O livro de Ítalo Calvino merece um programa inteiro dedicado ao debate sobre ecologia, urbanismo e literatura. Se essa história parece remeter a costumes medievais, é bom saber que no ano passado o assunto ocupou manchetes jornalísticas na França. No portal da France Culture está disponível uma entrevista com Ulysse Ruan, presidente da Federação Nacional de Caçadores, na qual ele protesta contra a proposta da ministra Barbara Pompili de proibição da caça de pássaros com cola. A França é um dos últimos países da União Europeia que ainda permite essa prática. Por isso, foi formalmente notificada pela Comissão Europeia em julho de 2019. Ulysse Ruan defende essa tradição milenar e pretende lutar legalmente para preservá-la. Depois de afirmar que a França deve defender seus valores e tradições, em entrevista para a France Info, Ulysse Ruan afirmou no dia 29 de julho de 2020 que as pessoas do campo estariam sendo perseguidas.
Para ele, esse tipo de captura de pássaro não seria algo que pusesse em causa o futuro da biodiversidade. Essa caça com visgo tem sido praticada de acordo com uma tradição no sudeste da França por muitos séculos. A tradição é pegar os pássaros nos galhos, onde séculos atrás as pessoas percebiam que ao se ferver um pouco de casca de azevinho ou ao se esmagar bagas de visgo, podia-se pegar pássaros. Era uma época em que não havia armas de fogo. E conclui Willy Schoen: quem estamos incomodando? Há 10 anos, o jornal brasileiro G1, edição do Espírito Santo, noticiava que diversos pássaros vivos haviam sido encontrados grudados em galhos de árvores na cidade de Itapemirim, na região sul do Espírito Santo. O repórter Éder Garcia ouviu o biólogo Eliel Marvila, que explicou que os caçadores utilizam o pássaro como isca para poder chamar outros da mesma espécie. Atraídos, eles acabam pousando nos galhos que contêm o produto, onde ficam grudados. Muitas vezes os pássaros chegam a ficar de cabeça para baixo após terem os pés presos. Eles ficam se debatendo, perdem as penas e muitos deles morrem. No Brasil, a despeito dessa proibição legal, que vem desde 1939, a gente encontra anúncios desse tipo de cola para pegar pássaros, até mesmo numa busca no site Mercado Livre. Ou seja, o combate a esse crime é quase inexistente no Brasil. É incontável o número de poesias que tem por inspiração as aves. A beleza de sua plumagem e de seu canto, ou ainda sua mansidão, são algumas das razões para que na literatura ocupem as aves no reino animal a posição mais proeminente, a exemplo das flores no reino vegetal. Um dos poemas mais conhecidos da literatura brasileira romântica, Canção do Exílio, de Antônio Gonçalves Dias, exalta o canto do sabiá como símbolo da própria brasilidade. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O conteúdo é laudatório, de exaltação à natureza, tão diferente do meio ambiente europeu, o lá, que Gonçalves Dias se refere. Mas a imensa maioria das poesias não fala propriamente das aves, e sim se refere a elas de forma metafórica ou alegórica. É o caso de Castro Alves em Aves de Arribação. Era o tempo em que as ágeis andorinhas consultam-se na beira dos telhados e inquietas conversam, prescrutando os pardos horizontes carregados. Em que as rolas e os verdes periquitos do fundo do sertão descem cantando, em que a tribo das aves peregrinas, os íngaros do céu formam-se em bando. Viajar, viajar, a brisa morna atrás do outro clima, os cheiros provocantes. A primavera desafia as asas, voam os passarinhos e os amantes. Evidentemente, Castro Alves está usando a imagem dos pássaros como metáfora para falar do amor e da sexualidade humanos. Cassiano Ricardo, num dos seus momentos de mais densa sensibilidade, elaborou o poema As Andorinhas de Antônio Nobre, formado por uma única frase, na qual cada sílaba corresponde a uma estrofe. Nos fios tensos da pauta de metal, as andorinhas gritam por falta de uma clave de sol. Neste poema, que ficou bastante conhecido na década de 1970 por causa de uma gravação no grupo Secos e Molhados, Cassiano Ricardo transforma a imagem dos pássaros pousados nos fios elétricos, retrato perfeito da dramática crise ecológica decorrente da urbanização, numa leitura de partitura musical. Cada sílaba é uma andorinha pousada nos fios e é também uma nota musical na pauta. No entanto, as andorinhas não entoam melodias, elas gritam, pois nessa imagem lhes falta uma clave de sol, ou, se preferir, já que apóstrofe dividindo a palavra clave de um lado CL e de outro ave, lhes falta o sol. O nome Antônio Nobre no poema As Andorinhas de Antônio Nobre não é uma referência toponímica. Antônio Nobre foi um poeta português, autor do livro Só, que traz diversas referências a andorinhas. Por exemplo, no poema Saudade. Saudade de aquela que, cheia de linhas, de agulha e dedal, eu vejo bordando galeões e andorinhas no seu enxoval. Ou no poema Vida, mais vejo no quintal as papoilas vermelhas
mais vejo o lar das andorinhas sob as telhas, mais ouço o tanque a soluçar soluços de água, mais ouço as rãs coachando à noite a sua mágoa. Antônio Pereira Nobre nasceu no Porto em 1867 e faleceu em Foz do Douro em 1900. E Cassiano Ricardo, grande admirador desse poeta, cita o nome de Antônio Nobre 2 vezes em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras no ano de 1937. Cecília Meirelles escreveu um lindo poema que descreve de forma delicada a morte de um pássaro por um ferimento. O nome do poema é Pássaro. Aquilo que ontem cantava já não canta. Morreu de uma flor na boca, não de espinho na garganta. Ele amava a água sem sede e, em verdade, tendo asas, fitava o tempo livre de necessidade. Não foi desejo ou imprudência, não foi nada, e o dia toca em silêncio a desventura causada. Se acaso isso é desventura, ir-se a vida sobre uma rosa tão bela por uma tênue ferida. E para concluir este bloco, a gente vai ler mais um poema de Cecília Meirelles, Primeiro Pássaro, que está na obra Poemas Italianos, na qual Cecília apresenta diversos poemas inspirados nas imagens e nas histórias que a Itália legou à civilização ocidental. Como nós iremos falar daqui a pouco sobre cultura italiana e a passarinhada, esta leitura parece bastante pertinente. Primeiro Pássaro. Chega e canta, canta e escuta, para e escuta com os ouvidos, com os olhos, com as penas. O silêncio da manhã é um longo muro ainda, entre este mundo e o céu. Escuta e canta, canta e para e parte. Devia ser a primavera, mas não houve resposta. Na solidão se perde um inquieto canto prematuro. Perde-se no silêncio o antecipado pássaro, talvez triste. Muita coisa que se pode falar sobre a proteção das aves. Criação de frango em condições cruéis, rinhas de galo, destruição de habitats de aves que correm risco de extinção. Mas hoje o tema é o resgate dos fatos por detrás de uma iniciativa pioneira na história do Ministério Público do Estado de São Paulo em sua luta na defesa do meio ambiente. Vamos começar com o escritor Inácio de Loyola Brandão, que foi homenageado no Congresso do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública em 2017. Em 2014, Loyola lançou o livro Manifesto Verde, O Presente é o Futuro. De acordo com a apresentação do livro, ele é um misto de cartilha, manual e manifesto repleto de histórias, casos, fatos e notícias, alguns deles inacreditáveis. Não dá lições ou faz teorias. Parece que tudo foi inventado, só que não existe imaginação, e sim realidade. Na página 71, sob o título Passarinhada do Prefeito, é dito o seguinte: em 1984, o então prefeito Nivaldo Orlandi, da cidade paulista do Imbu, recanto de conservacionistas, assombrou o Brasil ao oferecer a correligionários políticos uma passarinhada. Alertada, a polícia compareceu e encontrou espetos com pedaços de tomate, cebola e nada menos do que passarinhos. 2.400 tico-ticos, rolinhas e sabiás. Orlandi e amigos receberam a socos a polícia e a imprensa. Vamos tentar descobrir mais informações a respeito dessa nota de Inácio Loyola Brandão a partir da história do lugar onde ocorreu a passarinhada, o município de Embu das Artes. No século XVII, ali onde hoje se acham definidos os limites daquele município, havia uma fazenda pertencente aos portugueses Fernão Dias Paz e sua esposa Catarina Camacho. Sérgio Buarque de Holanda, no artigo Capelas Antigas de São Paulo, publicado na revista do SFAM, número 5 de 1941, tomando a biografia do padre Belchior de Pontes, fala de uma escritura datada de 24 de janeiro de 1624, de doação de todos os bens ao Colégio de Santo Inácio da Companhia de Jesus, isto é, as terras e os índios escravizados. É que o filho de Fernão e Catarina havia ingressado naquela ordem havia 3 anos. Essa propriedade deu origem a uma aldeia. Diz a lenda que o padre Belchior de Pontes, que dirigia a aldeia, foi salvo por um índio do ataque de uma cobra. Por esse motivo, o local passou a ser chamado de Mboi, que significa cobra em tupi-guarani. Vem daí o nome do local, Embu.
As terras, que estavam localizadas aproximadamente 40 quilômetros ao sul de São Paulo de Piratininga, na confluência dos caminhos que levavam ao sertão e ao mar, vinha acompanhado das gentes do seu interior, ou seja, dos índios aldeados no entorno da sede da fazenda. Os índios ali se fixavam para proteger-se da escravização dos bandeirantes. Essa proteção lhes custava a sujeição aos princípios do cristianismo, como a monogamia e o monoteísmo. Além disso, a sua liberdade era sacrificada pelo sedentarismo que o trabalho na agricultura impunha. Em 1750, a aldeia contava com mais de 250 índios e prosperava. Os roçados produziam mandioca, legumes e até algodão, que era fiado e tecido no próprio local pelas índias. O produto era exportado para o Rio de Janeiro e para a Bahia. Mas a grande atração na aldeia era uma banda musical, composta de talentosos índios guaranis que ensaiavam todas as manhãs e tardes. Esta teria sido a primeira referência a atividades artísticas numa aldeia que séculos mais tarde incorporaria o nome das artes para distinguir-se do município de Embu-Guaçu. Quase 2 séculos mais tarde, muito pouco restava dos povos guaranis na região, mas o pendor artístico do município voltaria a se afirmar e a se consolidar com a fixação do pintor, escultor e vitralista Cássio M'Boy, que, estabelecendo-se em Embu, tornou-se conhecido por suas esculturas de imagens de santos. Cássio esteve presente ao primeiro Salão Paulista de Belas Artes e à Exposição Internacional de Artes e Técnicas de Paris. Outros grandes artistas passaram a se estabelecer em Embu ao longo do século XX, dentre os quais o pintor, desenhista e escultor nipo-brasileiro Tadekio Sakai, falecido em 1981. Na década de 1970, a cidade já era conhecida como importante estância turística. Foi nessa mesma época que o artista plástico, tapeceiro e arquiteto de interiores romeno Jean Gillon, vencedor de diversos prêmios em exposições internacionais e nacionais, resolveu fixar a residência com sua família em Embu. As obras de Jean Gillon figuravam em diversos museus, salões de hotéis, instituições e coleções particulares. Mas além de apaixonado pelas artes, esse romeno foi também um dos primeiros entusiastas em São Paulo pela causa ambiental. Em outubro de 75, Jean Gillon, juntamente com um grupo de cidadãos que haviam 3 anos antes lutado contra a instalação do Aeroporto Internacional de São Paulo, Calcaia do Alto, para evitar a destruição da reserva florestal do Morro Grande, fundou a Sociedade Ecológica Amigos do Embu, SEAI, e a Casa de Ecologia Edith Gillon, Espaço Ecoambiental. Jean Gillon foi o primeiro presidente dessa pioneira organização de proteção ambiental. De maio de 80 a dezembro de 83, a presidência da SEAI passou às mãos de Antônio Filangieri e de Cândida Gonçaga. E a partir de então passou para Antônio Rodrigues Júnior, que permaneceria no cargo até dezembro de 1992. A famigerada passarinhada ocorreu no primeiro ano de gestão de Antônio Rodrigues Júnior à frente da SEAI. 2 anos antes, em 82, o jovem Nivaldo Orlandi, então com seus 27 anos, havia conseguido a proeza de eleger-se prefeito de Embu das Artes, enfrentando 3 candidatos do partido do governo militar, PDS, sucessor da Arena. Sozinho, naquela época, Orlandi obteve 17 mil votos, superando a soma dos votos das 3 sublegendas do PDS juntas. Ali começava sua carreira política, na mesma época em que também se formava o novo direito ambiental no Brasil, a meio caminho entre a Conferência de Estocolmo, de 72, e a Conferência do Rio de Janeiro, de 92. Nessa época, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Embu, CONDEMA, que havia sido criado pela Lei Municipal 734 de 78, encontrava-se desestruturado. O cidadão Antônio Rodrigues Júnior conseguiu convencer o novo prefeito a reinstituí-lo. A causa ecológica merecia atenção. Assim, em 10 de agosto de 1983, Nivaldo Orlandi baixou o decreto número 35, constituindo o novo conselho e incumbindo Antônio Rodrigues Júnior dos trabalhos de reestruturação daquele órgão. Por força de referido decreto, o presidente da SEAI passaria a representar a Prefeitura Municipal no Conselho. No entanto, Antônio Rodrigues Júnior ficou apenas 2 meses no cargo representando o governo municipal no Conselho. Em 19 de outubro daquele mesmo ano, Nivaldo Orlandi, profundamente irritado, decidiu destituir todo o conselho que acabara de reconstruir. Nos considerandos do Decreto Municipal número 46, afirmou o prefeito que, entre aspas, não houve entrosamento nos trabalhos tendo em vista os critérios estabelecidos.
Ou seja, os membros do conselho eram pessoas escolhidas na comunidade e de estrita confiança do senhor-chefe do Poder Executivo, e que isto não fora observado por ocasião da edição do Decreto número 35. De uma penada, todos os conselheiros foram destituídos. O motivo da ira do jovem prefeito era o fato de haver o condema sido contrário à construção de um aterro municipal que receberia o lixo de várias cidades da região. A ele, era inconcebível que um órgão colegiado que ele mesmo havia instituído, nomeando seus membros, ousasse opor alguma resistência aos seus projetos executivos. Naquele momento, Nivaldo Orlandi mal sabia que estava declarando uma guerra com um emergente movimento ecológico brasileiro. Através da ambientalista Adriana Abelhão, entramos em contato com a atual diretoria da SEAI, que nos indicou o nome do advogado Dorival de Moraes, que foi presidente da entidade em 2003 e que já estava envolvido com a causa ambiental em Embu das Artes em 1984. Pedimos ao Dr. Dorival que falasse sobre a SEAI, sobre a sua luta contra a construção do aeroporto em Calcaia, em 75, e em especial que falasse sobre a tal passarinhada. O Dr. Dorival de Moraes nos respondeu assim: Professor Guilherme, é lamentável dizer a nossa luta, muitas vezes inglória, mas muitas vezes compensada pela vitória. O aeroporto, a tentativa de implantação, foi no ano de 1985. E, anteriormente, um ano antes, fomos escandalizados pela famosa passarinhada, em 1984. Essa passarinhada era um costume dos gaúchos do Rio Grande do Sul que faziam churrasco de pássaros. Aqui no Embu, na ocasião, era prefeito o senhor Nivaldo Orlandi e seu pai, Davi Orlandi, veio do Rio Grande do Sul. O prefeito Nivaldo, no intuito de granjear adeptos para a sua nova campanha política para concorrer à deputância estadual, resolveu promover uma passarinhada, que era definida como churrasco de pássaros. Denunciamos a Polícia Ambiental, na época era a Polícia Florestal, que culminou naturalmente com essa denúncia uma ação pública adentrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, através do Dr. Edis Milaré. Nessa ação judicial, que tramitou pelo Fórum de Itapecerica da Serra, na época era juiz Roberto Caldeira Barioni, que condenou e reconheceu culpado apenas o pai do prefeito, senhor David, que praticou o churrasco, matando cerca de 5.000 aves, como rolinhas, sabiás, tico-tico, etc. Quando o Dr. Dorival de Moraes nos falou sobre costumes gaúchos, fomos atrás de referências literárias e o primeiro nome que nos veio à mente foi um dos nossos romancistas preferidos, Érico Veríssimo, que em seu romance Incidente em Antares escreveu estas linhas. Descubro que Yaroslav tem um grande orgulho profissional. O velho tcheco é conhecido na cidade como o rei dos passarinhos. Vem sempre para a praça com os bolsos cheios de alpiste e migalhas que espalha a seu redor e ali fica esperando que os pássaros venham bicá-los. Pombas pousam-lhe na cabeça, no ombro e comem de suas mãos de dedos corroídos de ácido. Yaroslav sorri, feliz. Parece conhecer pessoalmente cada uma das aves que frequentam esta praça. É vegetariano e isso talvez explique os vagos verdes que imagino ver na sua pera, nos seus cabelos e nos seus olhos, que sugerem distâncias do tempo e do espaço. Yaroslav não é nada loquaz, mas sinto misteriosa riqueza nos seus silêncios. Confessa que odeia os italianos em geral e o Gesualdo Aspramonte em particular. Mas por que? Quero saber. Ele explica. É que os italianos, esses bárbaros, comem passarinhos. E o Gesualdo tem canários, pintacilgos e cardeais presos em gaiolas. O Lambi-Lambi me mostra alguns de seus pequenos amigos alados. Tem as suas noções de ornitologia. Pergunto-lhe o que pensa de Antares e por que se encontra aqui há tanto tempo. Encolhe os ombros e murmura. Há navios que andam por todos os mares da terra, mas um dia encalham, enferrujam e se resignam a não continuar viagem. Márcio Miranda Alves é autor de um artigo intitulado Esses Bárbaros Comem Passarinhos, Érico Veríssimo e o Imigrante Italiano, que foi publicado na revista Antares, volume 7, número 13, de janeiro a julho de 2015. Nele, Márcio analisa esta passagem do romance de Érico. Outra personagem esquisita é o fotógrafo Lambi-Lambi Yaroslav, natural da Checoslováquia.
é conhecido por Rei dos Passarinhos porque tem o costume de espalhar alpiste e migalhas na praça para alimentar os pássaros. Em uma cidade onde também habitam descendentes de italianos, essa proximidade do eslavo com os pássaros tem tudo para acabar em algum tipo de atrito. Como se sabe, pombas, codornas e outras variedades de aves e pássaros são iguarias na cozinha do descendente de imigrante italiano. A sátira não é apenas política, é uma marca conhecida de Incidente em Antares, e por isso não se estranha a brincadeira com os nomes de personagens, nem as opiniões que elas expõem sobre os seus vizinhos. A presença de um imigrante tcheco, assim como um café chamado Kafka, uma greve de coveiros e uma história fantástica em que os mortos insepultos voltam à vida fazem dessa narrativa uma fábula burlesca que tem pretensões de realidade. As ações, reações, anotações e pensamentos das personagens devem ser encarados como filtro. É preciso descontar a ironia e o humor para se chegar à essência da representação histórica. Não seria necessário salientar, mas em todo caso para evitar qualquer mal-entendido. As opiniões de uma personagem sobre outra, Yaroslav em relação a Aspromonte, não significam necessariamente a opinião do escritor. Em nota de rodapé número 13, Márcio Miranda Alves afirma que a chamada passarinhada surgiu da necessidade de alimentação e foi estimulada pela abundância de pássaros nas matas da região colonial. Com o passar do tempo, acabou sendo incorporada como hábito alimentar. As passarinhadas foram um grande motivo sociológico de festas e motivadoras de solidariedade comunitária. Esse livro que ele cita é de Luiz Di Boni e Rovílio Costa, Os Italianos no Rio Grande do Sul, e foi publicado em Porto Alegre pela editora da Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, em 1984. Para esclarecer melhor essa relação entre cultura italiana e a prática da passarinhada, eu conversei com Isabela Calia, doutoranda na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que pesquisa na área de estudos da alimentação. Estudos da alimentação é um campo muito amplo e multidisciplinar que diz respeito à culinária, à história e cultura da alimentação, à sociologia, à antropologia, à arqueologia e à história da arte. O doutorado de Isabella é sobre um receituário italiano de Pellegrino Artusi chamado La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene, Manuale Pratico per le Famiglie, a ciência na cozinha e a arte de comer bem, manual prático para a família. Isabella, como é que esse receituário converge com esse nosso debate sobre passarinhada? Foi muito curioso descobrir que no receituário do Artusi nós temos pelo menos 10 receitas de passarinhos. E se nós estamos falando de um receituário oitocentista, o receituário foi publicado primeira vez em 1891, dentre essa miríade de receitas, nós temos aqui, por exemplo, além de patos, gansos e outras aves clássicas de caça, nós temos pombos ensopados, pombo à moda inglesa, iguaria de pombos, timbalo de pombos. Aí entram os nossos passarinhos, tordos com azeitonas, tordos falsos, estorninhos na estufa, pássaros em escabeche e assim por diante. Então, para nós entendermos que nutrirmos de pássaros, passarinhos, por mais que hoje nos pareça algo até desnecessário, porque tem muito pouca carninha, né, num passarinho. Sim. Mas o interessante é a gente pensar o que significa, o que representa ingerir um passarinho, né? Na verdade, a pergunta é essa, muito mais do que, para além das questões nutricionais, de alimentar-se de um passarinho, eu acho que a pergunta é, do que é que eu estou me apropriando quando eu escolho comer um passarinho? A partir do momento que eu não estou mais passando fome, né? Porque a gente precisa pensar que houve um momento em que os passarinhos foram fonte de proteína. Então, conversando com pessoas com quem eu estudo na Areté, Centro de Estudos Helênicos, aqui de São Paulo, eu descobri que, em função dos fluxos migratórios das aves da Europa para o norte da África, quando chegava o outono, eles buscavam temperaturas ou mais quentes ou mais amenas, as ilhas gregas elas ficavam cobertas por essas revoadas de aves migratórias.
Então, eu estou me referindo aqui aos anos 50, anos 60, claramente também período pós-guerra, né? As pessoas caçavam esses passarinhos ou com pedra, ou com estilingue, ou com espingarda de ar comprimido, ou uma armadilhazinha. E como é que eles comiam? Ou eles faziam um espetinho disso na grelha, passarinho no espetinho, e contudo, claramente tiravam as penas, mas assim, eles comiam inclusive a cabecinha dos passarinhos. E eu perguntei, mas quais passarinhos eram? Passarinhos que tivessem alguma mínima robustez. Então, passarinhos como o que nós temos aqui no Brasil, como um bem-te-vi, como uma rolinha, né? Claramente, um pardal ou uma andorinha são totalmente desprovidos de carninha, né? Uhum. E o que ele comentou é que os que não eram comidos imediatamente na grelha eram conservados em banha e depois consumidos, por exemplo, uma típica receita cretense, um arroz pilaf. O arroz pilaf é uma tradição de origem oriental, porque o arroz é uma prática agrícola, em especial ali da Ásia Menor, né? A gente pensar ali aquela área, mas que a ilha de Creta se apropria dessa identidade alimentar relacionada ao arroz e cria esse prato do arroz pilaf, que a versão cretense é um risoto praticamente, porque o arroz pilaf em outras culturas ele é um arroz soltinho, e o arroz pilaf cretense ele é um arroz mais para um risoto. Então, pensar que ainda hoje alguém come um arroz pilaf com os passarinhos conservados na banha. Naturalmente, essa pessoa que come isso, ela está preservando uma tradição, ela não está comendo isso por falta de opção, ela está comendo isso para honrar uma memória, né, evocar um sabor antigo. Então, é muito curioso a gente pensar o que pode significar alguém se alimentar de um pássaro. Eu fui buscar o possível significado para isso, porque na biografia do autor do meu doutorado, sempre Pellegrino Artusi, ele diz que quando ele era muito pequeno, logo depois que ele foi desmamado, a mãe fez com que ele comesse um coração, e segundo ele, ainda palpitante, um coração de andorinha, para que ele fosse uma criança saudável, como se aquilo fosse um tipo de, que o italiano chama de scaramanzia, um tipo de mandinga. O que é muito curioso, porque naturalmente isso seria visto como, entre aspas, um rito pagão, ainda que eu não gosto desse termo, mas você dá para uma criança de 2 anos um coração de andorinha é algo bastante impactante. Mas o autor que comenta a biografia do Artusi, o Alberto Capatti, ele diz que isso muito provavelmente simbolizava, a andorinha simboliza a liberdade, claramente, viagens, tudo aquilo que nós, humanos, nascemos desprovidos de asas. Então, essa dimensão alada da ave pode dar uma característica meio mágica, meio, enfim, especial para essa criança. Outro dado muito curioso sobre essa prática relacionada aos passarinhos, que é uma prática que ainda hoje é cultuada na Itália, é proibida, mas eventualmente um ou outro passarinho acabam sendo assados na grelha, virando espetinho. Tem uma referência Isabel, você sabe desde quando é proibido? Então, isso é uma coisa muito curiosa, porque na Itália existe toda uma regulamentação em relação à caça, mas eu acredito que seja algo recente, porque eu me lembro ainda nos anos 90, os meus tios no sul da Itália me oferecendo esses espetinhos de passarinho. Então, assim, claramente sul e norte da Itália são bem distintos como cultura alimentar e como regulamentação também. Em alguns lugares as leis são seguidas mais rigidamente, em outros menos. Eu acredito que isso na Itália, a legislação não contemple isso há muito tempo, para eu ter essa lembrança, né? A gente volta a conversar com a Isabela sobre o consumo de pássaros na alimentação da população italiana na segunda parte desse nosso podcast sobre a passarinhada.
Antes, vamos retomar o foco no município de Embu das Artes naquela manhã de 29 de julho de 1984. Podemos imaginar aquela multidão, aproximadamente 300 convidados reunidos no sítio do Sr. Davi Orlandi. Provavelmente alguns falavam sobre o início do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Verão nos Estados Unidos, que começava naquela mesma manhã. Outros deveriam estar comentando a estreia da novela Vereda Tropical na Rede Globo naquela semana, estrelada pela Lucélia Santos, pelo Mário Gomes, pelo Valmor Chagas e pela Maria Zilda. O Sr. Davi, pai do prefeito de Embu das Artes, era o orgulhoso anfitrião daquela festa política promovida pelo filho, uma festa que certamente superava em tamanho todas as passarinhadas que eventualmente tenham povoado a sua infância e adolescência em Faxinal do Turvo ou em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Em meio a tudo, o cheiro de fumaça que subia das duas enormes grelhas circulares atiçava o apetite de todos os convidados. Eram 200 dúzias de rolinhas, tico-ticos e sabiás. Para quem não conhece aquele banquete tradicional dos imigrantes italianos, isso até poderia parecer muita coisa. Mas o Sr. Davi, quando soube que eram 300 convidados, não quis fazer feio. Ele entendia de churrasco, era patrão de um centro de tradições gaúchas lá em Embu das Artes. Sabia que passarinho quase não tem carne e que eram precisos muitos deles para saciar a fome de tanta gente. Não podia fazer feio na festa de seu filho. Mas aí apareceu no sítio, sem ser convidado, o suplente de deputado João Leite Neto. Político e jornalista bastante conhecido, João Leite Neto havia sido o primeiro repórter do Jornal Nacional São Paulo, onde permaneceu por 10 anos. Ingressou no MDB pelas mãos de Franco Montoro e Mário Covas. Uma campanha de 4 meses apenas, foi eleito deputado estadual suplente. Em 1983, João Leite Neto participou da fundação do novo Partido Trabalhista Brasileiro, e o PTB o indicou para o cargo de superintendente regional do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF. Nivaldo Orlandi e João Leite Neto haviam iniciado suas vidas políticas pelo mesmo partido, e não era tão evidente a rivalidade política entre MDB e PTB. Se fosse apenas um bicão, o prefeito provavelmente não se oporia ao seu ingresso. Nem o pai nem o filho devem ter entendido o que significava aquela visita inesperada, nem muito menos a presença de policiais e jovens de terno e gravata. Quem eram aqueles rapazes? E aqueles membros da Polícia Florestal e de Mananciais? E a viatura do IBDF? O Sr. Davi tinha a consciência tranquila. Não havia feito nenhum desmatamento ilegal no seu sítio. Tudo se aclarou quando Nivaldo Orlandi viu ao lado do superintendente do IBDF o Sr. Antônio Rodrigues Júnior. Antônio Rodrigues Júnior tinha mais ou menos a mesma idade que o Sr. Davi. E ele era agora o presidente da tal Sociedade Ecológica Amigos do Embu, aquele sujeito que, na visão de Nivaldo Orlandi, o havia traído no Conselho Municipal de Meio Ambiente, deixando de representar os interesses da prefeitura para sair em defesa do meio ambiente. Mais uma vez, a SEAI vinha perturbar seus planos políticos. É hora da gente ouvir o professor Edis Milaré. Procurador de Justiça aposentado, advogado em São Paulo e autor de diversos livros, tais como o já clássico Direito do Ambiente, compêndio com mais de 1.700 páginas e que já se encontra na 12ª edição. Edis também é organizador de uma série de livros que publica a cada 5 anos, com estudos sobre a Lei de Ação Civil Pública. Edis era um dos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo que estava à frente das investigações sobre a iminente ocorrência de grave dano ambiental, a passarinhada que estava sendo realizada nesse dia naquele município que havia se tornado uma referência nacional em matéria de promoção de manifestações artísticas e de defesa da ecologia. Edis, você poderia, em primeiro lugar, dizer para a gente como foi que a notícia chegou ao Ministério Público e como era a relação entre o MP paulista e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, que era então representado por João Leite Neto? Guilherme,
Como você bem acentuou, nós estávamos, na época, iniciando no Ministério Público um trabalho em favor do meio ambiente, com a criação das então chamadas curadorias do meio ambiente. Isso se deu em julho de 1984. Não tínhamos ainda, então, a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 85, e a ação foi proposta, então, ainda com base no artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que dava legitimação processual ao Ministério Público para promover não só ações penais, quanto ações civis em favor do meio ambiente. E, como disse, estávamos, então, iniciando nosso trabalho e não tínhamos o menor suporte técnico para o endereçamento daquelas ações que se iniciavam na época a serem implementadas, e fizemos um contato, na época informal, com o IBDF, né? Não tínhamos também IBAMA, e estabelecemos como que um convênio, né? Eu não diria exatamente um convênio, porque não havia nada formalmente estabelecido, mas passamos a ter uma interação bastante chegada, né? Não só com o então delegado João Leite Neto, né? Que comandava o IBDF, mas também com a Polícia Florestal e de Mananciais, que era como se chamava na época também a Polícia Florestal. Então, o contato era esse, informal, de uma instituição que estava iniciando os seus trabalhos, né? E que precisava de um suporte técnico que nós não tínhamos à nossa disposição. E o delegado João Leite Neto sempre deu o maior apoio para nós do Ministério Público. E, numa palavra, como é que chegou a nós essa notícia do evento da passarinhada? Eu estava no Fórum João Mendes, então designado pelo Procurador-Geral de Justiça da época, Dr. Paulo Salvador Frontini, iniciando esse trabalho de tutela do meio ambiente para o Ministério Público. E lá apareceu um representante, eu lembro do primeiro nome, mas não consigo lembrar o nome completo da pessoa, era Adilson, e não sei os demais dados dele, mas dizia ele pertencer à Sociedade Ecológica Amigos do Imbu, trazendo a cópia de um convite, aliás, de um inusitadíssimo convite, né? Em que o prefeito Nivaldo Orlandi convidava alguns amigos, mas o convite dizia: convido o ilustre amigo, tal, não é? A participar no dia tal, às tantas horas, no local tal, e no verso do convite trazia até um croquis para que você pudesse encontrar, sem nenhum problema, a localidade, né? E o convite falava expressamente numa passarinhada de confraternização, sabe? Então foi por intermédio dessa Sociedade Ecológica Amigos do Imbu, representada por esse senhor Adilson na época, tomamos conhecimento e por meio do qual, em parceria com o IBDF, em parceria com o 1º Batalhão da Polícia Florestal de Mananciais, estabelecemos uma estratégia de flagrante que depois, se você quiser, eu posso dizer outros pormenores, mas que foi um flagrante bastante tumultuado, né? Redundando, inclusive, em alguma pancadaria, em apreensão de máquinas de fotógrafos, enfim, uma situação bastante complexa, bastante inusitada e que eu poderia, então, depois, Guilherme, se houver interesse, minuciar um pouco mais, tá bom, meu amigo? O que chama a atenção é exatamente a época em que os fatos ocorreram e o grau ainda incipiente da legislação ambiental brasileira. Como você ressaltou, Edis, ainda não tínhamos a Lei da Ação Civil Pública. Vamos tentar dar uma explicação bem simples sobre o significado disso para quem ouve o podcast. No direito brasileiro, existe uma regra que é chamada de legitimação ordinária. Essa regra diz o seguinte: você só pode pedir na justiça um direito determinado se você for o titular desse direito. Por exemplo, se o inquilino de um imóvel de propriedade de um amigo meu não paga o aluguel ao meu amigo e meu amigo não faz nada, não vou ser eu quem vai ingressar em juízo e propor uma ação de despejo. Em 1985, um ano depois do caso da passarinhada, veio a Lei 7.347 de 85, que possibilitou ao Ministério Público, à União Federal, aos estados, aos municípios, às associações e outros entes
que ajuizassem ações para a defesa de determinados direitos que não tinham proprietário definido, isto é, direitos cujos titulares estavam pulverizados numa coletividade indeterminável. Vou dar um exemplo. Quem é o titular do direito de acessibilidade e locomoção pelas calçadas de uma cidade? É toda a coletividade. Não são apenas os cadeirantes, não são apenas as pessoas idosas, as mulheres grávidas, as pessoas com alguma dificuldade para subir e descer degraus muito altos de uma guia de calçada. Enfim, os titulares são todos os brasileiros, é todo o povo brasileiro. E quem é o titular do direito a uma publicidade que não seja enganosa? Da mesma forma, são todas as pessoas que acabam podendo ser alcançadas por essa publicidade, que podem ser vítimas dessa publicidade enganosa. Em 1984, não existia ainda nenhum tipo de ação judicial para a defesa desses direitos, que são chamados de direitos difusos. Mas a Lei 6938 de 81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, previa que o Ministério Público Federal e dos Estados tinha por atribuição promover a defesa de um determinado direito ou interesse difuso. Era especificamente esse, o direito ao meio ambiente. No caso, seria o direito à proteção da fauna. Na época em que ocorreu a passarinhada, o Ministério Público era a única instituição legitimada pelo artigo 14, parágrafo 1º da lei mencionada, para promover essa defesa, a defesa do meio ambiente. E isso foi feito em São Paulo, como se costuma dizer, na raça, com muita vontade, pois a lei de 81 definia a atribuição, mas não oferecia os instrumentos processuais para a defesa dos interesses difusos. Por isso, o trabalho realizado pelo MP paulista foi pioneiro e vanguardista. E não é só isso, o Brasil estava ainda sob a égide da Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69. Essa teria sido, então, possivelmente a primeira vez que o artigo 14, parágrafo único da Lei 6938 de 81, estava sendo aplicado. A reação agressiva do prefeito e seus correligionários foi manchete em jornais. Foi um episódio tão chocante que até mesmo o escritor Inácio Loyola Brandão fez questão de mencioná-lo em seu livro Manifesto Verde. Edis, você poderia falar um pouco sobre esse episódio do flagrante? Como é que foi essa lavratura do flagrante? Quem mais estava com você do MP? Quem era o comandante? Quem era da Polícia Florestal de Mananciais? Havia muitos jornalistas presentes? Me lembro, Guilherme, que no dia do flagrante estavam presentes o capitão da Polícia Militar do 1º Batalhão, da Polícia Florestal e de Mananciais, o Wilson Zipon, repito, estava presente o delegado João Leite Neto, vários jornalistas, entre os quais me lembro muito bem do Randal Marques, né, que na época era repórter do Jornal da Tarde. Me lembro também, porque ficou bastante frisado na minha memória na época, dentre os jornalistas, uma chamada Vera, se eu não me engano é Vera Lúcia Costa, do Diário Popular, que depois, inclusive, na peça inquisitorial, não é? Enfim, foram vários jornalistas que relatavam o ocorrido, do número de participantes, um número aproximado, segundo uns, de 300 pessoas, outros falavam em 200 pessoas, mas a verdade é que o número era bastante expressivo em termos de quantidade, não é, Guilherme? A pôr por terra a alegação que o prefeito a todo instante procurou veicular de que se tratava de uma mera festa familiar, de uma família bastante numerosa e que eram muito poucos os convidados, né? Na verdade, o conjunto probatório da peça inquisitorial acabou nos mostrando é que aquela era uma festa de confraternização que visava fundamentalmente lançar a campanha do prefeito Nivaldo Orlandi à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Se candidatando, portanto, como deputado estadual, ele que tinha sido um prefeito interiorano muito bem votado na região.
Então, essa festa seria um ponto de partida para, juntamente com seus correligionários, darem a largada para a campanha dele à Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui a gente interrompe nossa conversa. No episódio 5 de Narrativas do Antropoceno, vamos continuar a ouvir Edson Milaré falando sobre a ação judicial da passarinhada. E Isabel Calia vai nos contar mais detalhes sobre os passarinhos na cultura gastronômica italiana. Também vamos saber um pouco mais sobre a trajetória política do ex-prefeito de Embu das Artes. E é claro, não vamos nos esquecer de falar mais um pouquinho sobre as aves no universo das artes, assunto que vem desde a Grécia Clássica. A ficha técnica deste programa está disponível na página revista-pub.org/podcast. Narrativas do Antropoceno integra as atividades da Escola de Direito, Cultura e Cidadania do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública. Associe-se ao IBAP. Ajude a nossa ONG a persistir na resistência em defesa do meio ambiente, da igualdade de gênero, da cidadania plena e da moralidade administrativa. Mais informações em ibap.org.